Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV 8.1 digital, a partir de agora também através da plataforma no Facebook, na página NTV Patos de Minas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde, trazendo qualidade de vida para você que acompanha a nossa programação. E como sempre, aproveita esse programa com dicas de saúde para você ter uma vida saudável, uma vida melhor, para você tirar as suas dúvidas. Aqui, eu costumo dizer que aqui a consulta é grátis. Esse é o nosso papel da imprensa séria e comprometida com uma boa qualidade para vocês. Mande aí a sua pergunta a partir de agora, canal aberto para você participar, feito para vocês, com vocês e por vocês. Está aí na sua tela o 3821-4488 e também o nosso WhatsApp. Está aí na telinha o WhatsApp, fica mais fácil de você mandar a sua pergunta. Fique à vontade porque o programa de hoje tá do jeito que você gosta. A gente vai falar de emagrecimento. Isso mesmo, você que quer dicas para emagrecer, o que pode fazer, o que não pode fazer, como funciona certos produtos e medicamentos, indicações para o seu emagrecimento, mitos e verdades. A gente já conversa e apresenta para vocês aqui no estúdio, mais uma vez no programa Mais Saúde, ela sempre simpática e prestativa, a nutricionista Camila Dornelas. Camila, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Mais Saúde. Obrigada, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você, trazendo mais informações para a população de Patos de Minas. E é nessa terça-feira de carnaval, feriadão, e a gente está aqui trabalhando, fazendo o que a gente gosta, isso é muito importante, e levando informação de qualidade, com credibilidade, para você que acompanha a nossa programação. É bom, né? Quando a gente trabalha, a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, sempre é um prazer, né? É um prazer enorme. Quando a gente faz o que a gente ama, não se torna um serviço, né? É isso, então a gente vai trazer dicas para você. Ah, sabe aquela dietinha? Ah, a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta da caloria. Do repolho. Do repolho, tem do repolho também? Tem do repolho também. A gente vai falar de vários mitos e verdades. Sabe aquele, principalmente eu quero falar com você. Sabe aquele chá? Aquele que é diurético, aquele chá preto, aquele verde, o branco, o vermelho, enfim. Você sabe que ele pode ser prejudicial também à sua saúde? A gente vai falar com quem entende do assunto e a Camila está aqui para falar com a gente. A gente percebeu e tivemos aí a triste notícia de uma cantora famosa da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, que teve problemas renais e depois constatado pelo uso excessivo de chás nas suas dietas, né? Não foi somente esse motivo, mas também um dos motivos foram esses, e isso alcançou a mídia nacional, né? A mídia internacional, e a gente está aqui para alertar você que não tome medicamento, nem que seja natural, enfim, de nenhuma forma sem a consulta, sem a prescrição de quem realmente entende do assunto. Então a gente está aqui para alertar, isso é importante, sem procurar o profissional especialista da área, né, Camila? Isso mesmo. As pessoas, elas cometem algum erro de, principalmente os chás naturais. Ah, é natural, não vai fazer mal. E não é dessa forma que funciona. No caso dessa vocalista, né, do Calcinha Preta, eu acompanhei um pouco do que saiu. Ela estava fazendo um acompanhamento de emagrecimento, inclusive com um profissional. Então ela estava tomando medicamento para emagrecer. Só que também ela estava fazendo uso de alguns chás. E o que acontece muito, eu imagino que tem alguma pergunta sobre esse assunto, mas eu já vou antecipar. Muita gente fala, chá emagrece? Não, o chá não emagrece. O que acontece? A maioria dos chás que tem no mercado hoje, 1000 ervas, chá seca-barriga, esses chás, eles têm a função eles trabalham como um diurético. Então, você vai muito ao banheiro, acontece tem gente que sua muito, porque é um chá diurético. Então, você vai eliminar a água quando você está com retenção de líquido, que você fica inchado. É isso que vai acontecer. Então, tem gente que fala, nossa, emagreci 3 quilos na semana tomando chá. E não foi emagrecimento, não perdeu gordura. O que aconteceu foi que eliminou líquidos, né? É aquela famosa retenção de líquido, serve para isso? Retenção de líquido, isso. E aí, como você está em uso constante do chá, além de você eliminar aquele líquido que estava retido, você ainda não vai
acumular mais líquido. Então, a função do chá, esses chás da moda, ele trabalha dessa forma. Tá, então, antes da gente aprofundar nos chás, né, sobre emagrecimento, quando se fala em emagrecimento, que se deve ter atenção? É a nossa primeira pergunta aqui na nossa pauta. Que primeiro deve prestar atenção? O ponto principal para emagrecer, a gente precisa prestar atenção para emagrecer com saúde. Então, como que funciona o processo do emagrecimento? O processo do emagrecimento funciona quando você tem um déficit calórico, quando você ingere menos do que o que você gasta. Então, o segredo é esse. A alimentação ela é a base. Lá na Magras, eu costumo falar com os clientes que 80% do resultado vem da alimentação. Né? O procedimento estético ele acelera, as outras coisas eles dão um gás a mais, mas a alimentação é 80% do resultado. Então não adianta nada você fazer outras coisas, tomar chá da moda, tomar medicamento, se você não está tratando do principal, que é a parte da alimentação. É aquele velho ditado popular, né? Não adianta você ingerir mais calorias do que gastar. Ou seja, no linguajar popular, a conta não fecha, né? É só fazer as contas lá direitinho, né? E ter acompanhamento de quem realmente entende do assunto é sempre muito importante. Agora a gente vai aprofundar, Camila, e falar especificamente do chás. O chá para emagrecer, ele deve ser, para ajudar, aliás, não para emagrecer, né? Para auxiliar, ele deve ser quente, gelado, morno. Existe alguma diferença sobre a temperatura do chá? Influencia? Não influencia. O chá, ele precisa passar... Quando o chá ele é natural, né? Ele precisa passar pelo processo de infusão, tá? Porque para a erva, para liberar, né? Aquele componente. Mas aí, se a pessoa quiser tomar gelado, quiser tomar quente, não tem problema. Hoje tem no mercado alguns chás que eles já vêm pronto. Já vem o chá instantâneo, chá em pó. Aí você já pode consumir. Lá na Magras, por exemplo, nós temos um chá que ele é muito, 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 muito gostoso. Nós temos alguns sabores, por exemplo, de maracujá. Então, ele não é que ele vai trabalhar o seu emagrecimento, mas ele tem a sua função. Por exemplo, o nosso chá de maracujá, ele, principalmente para você tomar à noite, ele pertinho na hora de dormir, ele tem alguns compostos que vai te auxiliar na hora do sono, te dar uma qualidade de sono. Já tem alguns chás que é bacana você tomar de dia, porque ele te dá uma energia, te dá um gás a mais. Então, o chá, dependendo de qual erva de qual composto ele tem a sua função. E aí você pode consumir do jeito que quiser. Hoje em dia no mercado tem muita coisa, mas tem que tomar muito cuidado. Se não tem nenhuma patologia associada, por exemplo, o hipertenso. Se ele está com a pressão descompensada e ele consumir um chá diurético, por exemplo, a gente pode alterar mais ainda a pressão desse paciente. Então a gente tem que ter esses cuidados. Até o horário, acredito eu, que o horário de tomar esses chás aí deve ter o acompanhamento certo, porque um chá diurético você tomar antes de dormir não deve ser muito indicado, né, Camila? Isso mesmo. A gente tem casos de alguns pacientes que tomam, por exemplo, depois das 5 da tarde e vão muito ao banheiro durante a noite, aí tem um sono mais agitado, porque vai muito ao banheiro. Já tem certos chás que você toma também de tarde, por exemplo, de 5 horas em diante, tira o sono, porque são chás, um exemplo do chá preto, que ele te deixa mais alerta, então pode atrapalhar seu sono. Tem gente que tem uma sensibilidade maior, né, para o maracujá, por exemplo, então se toma um chá calmante na parte da manhã, já vai ter aquele dia mais preguiçoso, então também tem que entender um pouco para saber a hora certinha de tomar. E você está falando do maracujá, quais são os mais indicados aí para auxiliar, né, a perca do apetite, para auxiliar aí no emagrecimento? Existe alguma planta específica? Eu não gosto de trabalhar uma planta específica. Eu gosto de trabalhar, indicar, quando eu vou indicar. Depende do caso do paciente. Se for um cliente que ele tem uma retenção, eu não gosto que tome todos os dias, mas a gente pode trabalhar aí alguns chás diuréticos, a gente pode trabalhar a cavalinha, o hibisco, a gente pode aliar junto algum chá que trabalha mais a parte da ansiedade, que é a própria passiflora, né, que é do maracujá, porque acaba que nessa ânsia do emagrecimento você fica muito ansioso. Então eu gosto de combinar essas duas coisas, a parte do diurético com a parte com a ansiedade. Aí você disse aí também do hibisco, né? Isso. Do hibisco. A gente percebe também que há pouco tempo atrás, eu não sei se até o momento, mas uma febre
do pessoal comprar as plantinhas, colocarem na água e tomarem esse chá no anseio de conseguir o resultado do emagrecimento, isso é mito ou é verdade o famoso chá de hibisco? É aquele que fica mais avermelhado, mais escuro, né? Ele é uma delícia, inclusive lá na clínica nós servimos chás e águas saborizadas. A água saborizada do hibisco é sensacional, é fantástica. Além de ser linda, a cor muito bonita, é muito gostoso. O hibisco, não é que ele vai auxiliar no emagrecimento. O hibisco é também uma das ervas que eu dei o exemplo, que é não é uma erva, mas o hibisco, o chá do hibisco, ele é diurético também, ele tem a função de diurético. Então, ele vai ter a pessoa vai eliminar líquido e vai associar que está eliminando gordura, e não é o que acontece. E um dos mitos e verdades que a gente acompanha também, principalmente nas redes sociais, é sobre aquela fórmula mágica que tem que tomar só chá, tem que tomar... Mágica é a palavra que a gente usa, né? O marketing falando, expressivamente falando sobre o marketing, a fórmula mágica de emagrecer, tomando apenas chás, tomando apenas sucos também. A gente tem que ter atenção sobre isso, Camila. Isso mesmo. Eu vou falar aqui uma coisa que muita gente vai ficar espantado, tá? Mas é verdade, entrou muito na moda há um tempinho atrás, que é a dieta detox, isso, que é o suco detox. As pessoas vão ficar encabuladas com o que eu vou dizer, mas não existe nenhum alimento, nenhuma dieta, nenhum suco que faz a detoxificação. Não existe isso. Nenhum. O que acontece? O nosso organismo, quando a gente ingere alguma coisa, que tem alguma coisa tóxica, alguma toxina, tudo que a gente ingere é metabolizado no nosso fígado. Então quem tem essa função de detoxificação é o nosso fígado. O que acontece? Que se nós temos uma alimentação bacana, se a gente ingere bastante líquido, tá com o peso em dia, a atividade física, nós estamos fortalecendo o nosso fígado. Aí sim acontece a detoxificação, mas nenhum alimento ele vai promover a detoxificação. E para quem tá nessa onda aí de tomar a famosa dieta dos sucos, se eu não me engano, é um dia, você toma uma certa quantia, né? Uns frasquinhos lá de suco, eu não sei tem um exatamente que é 7 dias. 7 dias tomando só suco. Tem algumas dietas detox que são assim, você ingere 2 dias só de líquido, e aí depois vai evoluindo a consistência da dieta. Então, 2 dias de líquido, depois vai para dieta pastosa, aí depois você vai para dieta normal mesmo. E quais são os perigos para quem está indo nessa onda ainda? Os principais perigos. Eu citei a dieta do repolho, que entra muito nessa mesma linha. Nós vamos falar dessas dietas malucas aí já. Dietas loucas. Quando você está, por exemplo, só na dieta do suco, você às vezes deixa de ingerir certos nutrientes que são importantes para você. Tem a parte também que o gasto calórico, que a gente já falou. Então, a pessoa emagrece mesmo, porque ela vai estar ingerindo só líquido. Então, não vai estar ingerindo caloria suficiente, alimento suficiente para se manter, energia. Eu vou te fazer uma pergunta antes da gente ir para o break, rapidinho. Trocaram o suco por água, né? A gente precisa da água no nosso dia a dia, no nosso organismo. E as pessoas que têm dificuldade de ingerir a água, né? E trocam por sucos, por chás, por refrigerante. Atenção com isso também. Muita atenção com isso. Como eu acabei de falar, a gente precisa fortalecer o nosso fígado, e uma das formas é com a ingestão de água. Água pura. Água pura. O que eu costumo indicar no consultório, em consulta? Não gosta de tomar água, tem gente que não gosta da água, então vamos trabalhar em uma água saborizada, com umas gotinhas de limão, uma folhinha de hortelã. Não é suco, tá? É só para dar um gostinho na água, mas a gente não pode não tomar a água. Muito bem, é isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais dicas de saúde aqui no programa Mais Saúde na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV 8.1 Digital. Você também que acompanha a nossa programação através da internet. Tem o Facebook, a nossa página aí, NTV Patos de Minas, e também através do nosso site ntv.net. Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, fique à vontade para você seguir o @NTV Patos de Minas, e também pode seguir aí o meu @, claro, eu sigo você de volta, @Rádio
bala. Tá aí na sua tela, muito obrigado, Adriana, sempre muito eficiente. Segue aí que a gente segue você de volta, tá bom? Pode mandar sua perguntinha por lá também, que a gente tá sempre interligado aqui, conectado nas redes sociais, levando qualidade de vida, informação aqui através da NTV. A nossa convidada de hoje continua aqui no estúdio, a gente continua falando de emagrecimento. É um tema bom, né? Onde o pessoal participa bastante. Então a gente coloca o telefone na tela para você mandar a sua perguntinha. Aproveita, viu, gente? Feriadão, você que tá em casa, manda a sua pergunta, tá aí o 3821-4488, que aqui a consulta é grátis. Aproveita. E a nossa nutricionista, a doutora Camila Dornelas, ela que atua lá na Magras, né? Isso Conta mesmo. pra gente onde fica a Magras aí, já vamos vender o peixe. Isso mesmo, quero convidar todos vocês que estão nos assistindo para ir lá conhecer a Clínica Magras. Estamos aqui na Major Gotti, 1258, quase em frente à NTV, ali do lado do Center Patos Hotel. Hoje não estamos funcionando, mas amanhã estaremos abertos normalmente. Inclusive, David, eu quero aproveitar esse espaço, tá? E lançar que esse mês de março nós vamos estar com uma atenção especial para as mulheres, em comemoração ao mês das mulheres. Então vai estar muito bacana lá na Magras esse mês, principalmente para as mulheres, tá? Fica aí o meu convite para conhecer. Então, nosso telefone é o 3821-6000, é o WhatsApp também. Lá nós temos uma equipe incrível, nutricionistas, fisioterapeuta, esteticista, agora estamos com psicóloga também. Então, tá uma equipe sensacional. Repete aí o telefone mais uma vez, devagarzinho, pessoal anotar. Tá, 3821-6000. É o WhatsApp também. O WhatsApp também. Muito bem, aproveita que vem aí, como ela diz, o mês das mulheres e também aproveita, como diz o bom brasileiro, agora que o ano vai começar, depois do carnaval, você que fez essa promessa de emagrecer no ano de 2022, foi enrolando, né? Veio aí o Réveillon, veio as festas, enfim. Depois do carnaval, então tá aí a grande oportunidade para você começar uma vida saudável. E falando disso, a gente está tirando alguns mitos e verdades aqui sobre chá no programa de hoje. Mas lembrando também que existem dietas mirabolantes que são vendidas aí a todo preço, a todo custo, vendendo sonhos e enganando aí quem tem essa vontade, esse desejo de ter o corpo em dia, né? Isso mesmo, David. Quando eu fazia faculdade, foi ontem, né, gente? Pra não entregar a idade aí, foi ontem. Olha que eu fiquei sabendo aí, viu, das suas passagens. Então, assim, na minha época, quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade em Paracatu, nós acompanhamos o caso de uma jovem. Ela começou a fazer uma dieta que estava super em alta, que era a dieta do repolho, por isso que eu citei a dieta do repolho. Ah, isso, conta pra gente. E ela gente. Ficou durante um mês consumindo só repolho, ela emagreceu bastante. Só que ela teve um problema nos olhos e, inclusive, veio a ficar cega por deficiência de vitamina A. Então, às vezes, a gente acha assim, não vai trazer nenhum transtorno, não vai trazer nada demais. E eu tive um paciente meu, que eu acompanhei lá em Brasília. Eu atendi em Brasília antes de vir para Patos. Esse meu paciente, ele fez o uso indiscriminado de chá e ele foi parar, inclusive, na UTI, pelo uso indiscriminado do chá. Então, às vezes, a gente não imagina o quão sério é o uso indiscriminado de alguma coisa, ou então alguma coisa muito radical, por exemplo, a dieta do repolho, essa dieta das sopas, só dos sucos, só tomar chá. Então, tudo isso pode interferir diretamente na nossa saúde e de forma grave. Existem outros tipos de dietas, né, para muitos mirabolantes, e eu vou perguntar para você que você tem o direito e o dever de passar essa informação. Eu vou falando algumas dietas aí, talvez você de casa queira mandar também através do WhatsApp, pode mandar que eu pergunto aqui para nutricionista, tá bom? Eu vou falar aqui da dieta, o jejum, na verdade, né, nem a dieta, que é o jejum intermitente. O que você fala sobre o jejum intermitente? No meio nutricional e no meio médico também, que eu já acompanho a opinião de alguns profissionais, é um assunto muito polêmico, porque tem alguns que concordam e trabalham com essa conduta, já outros não. Eu, Camila, como profissional, não é um tipo de alimentação, um tipo de conduta que eu sigo com os meus clientes. Porque quem faz o jejum intermitente é uma pessoa que, por exemplo, trabalha na área de academia, é uma pessoa que realmente é mais focada para esse universo.
o que acontece? As pessoas comuns, vamos dizer assim, elas fazem o jejum intermitente. O jejum intermitente, por exemplo, ele funciona, para quem não conhece bem como funciona o jejum intermitente, é assim: você fica X horas em jejum, vamos supor, o mais comum é 16 horas. Então, você vai ficar 16 horas em jejum e durante 8 horas você pode ingerir. Então, você tem a dieta, a janela de alimentação, que é por 8 horas. O que acontece? Muita gente que eu conheço, inclusive, faz o jejum intermitente, fica 16 horas em jejum e nessas 8 horas se acaba de comer. Então, não adianta nada. Fora que quando você fica em jejum muito tempo também, isso interfere até no seu metabolismo também. Então, o jejum intermitente, ele é muito... É difícil de falar que sou a favor, sou contra por essa forma. Não é qualquer pessoa que a gente pode indicar o jejum intermitente. Muito bem, muito bem. Outra é a dieta dos pontos. Já ouviu falar do dieta dos pontos? Já. Na minha época de faculdade, principalmente, estava muito em alta a dieta dos pontos. A dieta dos pontos, você tem uma quantidade de pontos que você pode ingerir no dia e cada alimento ele tem uma pontuação. Eu nunca trabalhei com a dieta dos pontos, mas pela lógica e pelo que eu lembro que funciona essa dieta dos pontos, ela é mais ou menos como se fosse uma dieta de calorias, porque Isso, os alimentos que são nas calorias, isso, né? mas os alimentos que eles são mais calóricos, eles têm uma pontuação maior, e os alimentos que são de baixa caloria, eles têm menor pontuação. Qual que é o problema da dieta dos pontos? Te deixa muito livre. Então, assim, nossa, hoje eu quero comer uma batata frita. Então, eu vou comer minha batata frita, eu sei que o restante do dia eu vou ter que restringir a minha alimentação. Então, deixa muito livre. Então, eu posso comer besteira, mas eu estou dentro dos pontos. E é muito bem falado, viu, doutor? E é por isso que a gente está aqui nesse programa, como pauta principal, de salientar a você, telespectador, que não faça dieta, não tome, nem que seja chás, por conta própria, né? Sem o auxílio, sem a manutenção e sem ter ali, né, a contribuição de um profissional. A gente está aqui nesse programa especificamente para falar para você que está pulando aí o carnaval, né? Bebida alcoólica a gente sabe bastante, está ingerindo, acaba descontrolando a sua dieta e de repente vai começar o ano, como a gente falou, começa a fazer dietas malucas e tomando chá, sucos, enfim, líquidos de formas mirabolantes, pode-se usar essa palavra, e não é assim, gente. Isso pode trazer danos para a sua saúde. Isso mesmo. Principalmente agora, no pós-carnaval, o pessoal vai estar com muita ressaca. Existem 1 milhão de chás. E não, você toma isso que vai melhorar a ressaca. Tomem muito cuidado, tá? Porque os chás, pode ter alguma toxina, tá? Então, toma muito cuidado com a ingestão, com o uso indiscriminado dos chás. Chás em quantidade ideal, o chá certo para cada momento, eles têm uma função incrível. Mas agora, chá indiscriminado, fora de hora, com quantidade exagerada, nada em excesso faz bem. Outra dieta que a gente ouve muito se falar é a dieta do carboidrato, onde corta o carboidrato e só proteína, a famosa dieta da proteína. O que a doutora tem para falar a respeito disso? Essa dieta da proteína, nós temos a dieta, a gente tem a low carb, que é com uma redução de carboidrato, tá? A dieta low carb, então, você vai fazer o consumo de proteína e gorduras, tá? E tem uma que o pessoal tira totalmente o carboidrato, que é 0 carboidrato. O que acontece? A proteína, eu falo muito que ela é um nutriente muito nobre. Se você for olhar, é até o nutriente mais nobre que a gente tem, porque a proteína ela faz parte da construção. Ela é como se fosse os tijolinhos. Então, eu, Camila, gosto de ter uma dieta variada. Ter todos os alimentos disponíveis, porque acontece muito, David, de pessoal fazer, por exemplo, dieta cetogênica, dieta low carb e nos procurar. Porque tá com deficiência de vitamina, unha quebradiça, cabelo caindo, pele ressecada. Então, tudo que a gente faz que é em excesso, ou que é muito radical, fora que quem faz uma alimentação radical chega a certo ponto e fala, eu não vou seguir mais, pra quê? Acabou a minha graça, eu não vou viver mais, então não quero. E aí chuta o balde e não quer saber mais. Então, nós temos que trabalhar com a variedade. Gente, existe uma variedade incrível de alimentos naturais, então vamos aproveitar e tirar e usufruir o melhor de cada um. A nossa última pergunta, eu gostaria de perguntar para você, doutora. A gente está falando de proteína, mas vamos falar então da forma inversa, né? O carboidrato. Existe
o carboidrato benéfico, bom, ou não existe carboidrato bom? As pessoas acham, o carboidrato ele virou o vilão. Hoje em dia o carboidrato é um vilão de tudo, né? E não é dessa forma. O que seria, vamos chamar de vilão, seria o carboidrato simples, né? Aquele carboidrato que rapidamente libera muito açúcar na corrente sanguínea e você tem um pico glicêmico. Exemplos? Exemplo, por exemplo, o pão. Pão de sal, pão francês, que a gente adora de manhã, quentinho. Pão de sal, por exemplo, ele é fonte de, se não for o integral, de farinha branca. O arroz branco, macarrão de farinha branca. Tudo que for de farinha branca é um carboidrato simples. Doces, em geral, são carboidratos simples. Bolos. Agora, se você falando o carboidrato que não seria o vilão, poderíamos optar, né, pelo integral. Mais uma curiosidade que eu acho que é importante, todo mundo que está aí em casa, gente, quando for no supermercado, que for comprar um pão de forma integral, por exemplo, dá uma lida no rótulo, tá? Porque tem muito pão de forma integral por aí no mercado, se passando por integral, mas não é. Ele apenas tem uma adição de farinha integral e aí se torna integral, mas ele não é integral, ele é de farinha branca e nos ingredientes foi acrescido farinha integral. Então fiquem de olho. Primeiro ingrediente, vai lá na listinha de ingredientes. Primeiro ingrediente que aparecer, aí ele tem que ser farinha de trigo integral. Se não for, ele não é integral. Eita, tá aí então, é bom esse puxãozinho de orelha aí, essa dica importante quando a gente fala de saúde, de emagrecimento, qualidade de vida. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como eu falei, em 2022 a gente vai se ver muito aqui no programa. Obrigado pela contribuição. Convido o pessoal a dar uma passadinha lá na Magras então. Isso, quero convidar todos vocês que estão aí nos assistindo para passar aqui na Magras. Estamos aqui na Major Gotti 1258, tá? Da outra vez que eu vim, eu dei um brinde para quem estivesse assistindo. De novo, hoje a clínica não está funcionando, mas amanhã, quem estiver nos assistindo aí de casa, pode ligar ou mandar o WhatsApp no 38216000. Falar, eu vi a Camila lá no David Bala. Então, eu quero meu presente. Vai ter um desconto, vai ter uma sessão premium lá. Pode ligar lá, que nós estaremos à disposição e vai ser um prazer receber todos vocês. Então, como o David falou, o ano está começando agora, então fica aí o convite para vocês. Muito bem, então, repetindo, 38216000. 6000. Manda lá no WhatsApp, pode mandar agora, que amanhã cedinho, na hora que o pessoal chegar lá na clínica, já vai responder você. 38216000, só falar que assistiu o programa que vai ganhar um brinde especial. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, David. Bom, você continua ligado aí no nosso programa, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai falar de saúde emocional, dependência emocional. Tá se identificando com isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar com a psicóloga Leidiane Oliveira. Já rapidinho ao intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde através do 8.1 na tela da NTV, você que acompanha em casa e também você que acompanha através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. No nosso site também, em todo o Brasil, em todo o planeta, ntv.net. Vai seguindo a gente também nas redes sociais e não deixe de participar do nosso programa, onde a gente leva qualidade de vida para você em forma de informações. A sua participação aqui é muito importante. Como eu falei, o programa de hoje está para lá de especial. O nosso segundo assunto do programa Mais Saúde, você pode se identificar. Eu tenho certeza que conhece alguém que passa por esse problema, se pode-se dizer problema, que é a dependência emocional. Muita gente leva para o lado da brincadeira, da paixão, né? E não é bem assim. O assunto é sério e para falar com a gente, quem realmente sabe muito do assunto, a gente vai falar com a psicóloga Leidiane Oliveira. A gente vai falar de forma remota, ela já está na linha para falar com a gente. Leidiane, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde, prazer falar com você mais uma vez. Obrigada, David, boa noite, prazer é todo meu, obrigada. E é isso, a gente vai falar de dependência emocional. Explica para o pessoal de casa, Leidiane, o que se trata, o que é verdadeiramente a dependência emocional? Quando a gente pensa em dependência emocional, nós estamos pensando em um relacionamento em que o indivíduo ele tem aquela dependência do outro, né? Pode ser relacionamento de amizade, relacionamento de casal,
Então é como se houvesse ali um cordão umbilical e que o outro precisasse muito, sentisse que precisasse muito da presença, do carinho do outro. Então é uma relação que ela é compreendida assim como uma prisão, né? Perde um pouco da leveza do relacionamento, né? É para ser bom para as duas partes, né? Então, a dependência emocional, ela vem falar disso, né? Dessa sensação, às vezes, até de aprisionamento de um com relação ao outro, né? A impossibilidade de viver sem aquela pessoa, essa sensação de impossibilidade, né? Tá, doutor, e quando você fala dessa prisão, a gente citou aqui no caso específico de relacionamento, né, no término de um casamento, do namoro, enfim, de uma paquera que seja, do lado afetivo, mas existe a dependência emocional também em outros pontos, em outros setores também, no caso, amizade, ou às vezes até com um animal de estimação. Existem outros setores também que existe a dependência emocional? Sim, como eu citei, né? Quando a gente pensa, por exemplo, de pessoas que são próximas, amigas, por exemplo, mas que não conseguem, né, tomar decisões sem consultar aquela amiga, que não consegue comprar uma roupa ou um sapato ou sair, né, sozinha, sem a opinião daquela pessoa. Inclusive em relações de trabalho, né? Então, a pessoa ela não consegue fazer, por exemplo, algo, executar algum trabalho, sem ter certeza de que ela está sendo aprovada, de que ela não está fazendo nada de errado. Então, tem na dependência emocional essa base de insegurança e essa sensação de se sentir protegido. E isso acaba levando assim a relacionamentos abusivos, né? Então, imaginem só, uma pessoa que ela tem essa insegurança, né? Então ela se sente insegura, desprotegida para fazer as coisas sozinhas. É comum que ela seja muito ciumenta, que seja, por exemplo, em casos de amizades, né? É comum que seja uma pessoa que quer a disponibilidade da outra só para ela, né? Então, e a gente já vê, como a colega Camila falou anteriormente, né, sobre os excessos. Então, é muito importante a gente verificar com bom senso qual é o momento que a gente está indo para esses excessos, porque é natural nós querermos, por exemplo, da mesma maneira que a gente quer um corpo bonito, um corpo saudável, né, a gente também tem que pensar, né, e nos preservar o que eu estou fazendo para conseguir isso. Então, da mesma maneira, nas nossas relações. Tem pessoas que a gente quer estar mais próximo e naturalmente vão estar mais próximos de nós. Mas será que eu estou me excedendo, abrindo mão de mim mesmo para fazer as vontades do outro deliberadamente, para ter a companhia do outro, né? Então, são esses excessos, né, que acabam, se a pessoa ela não tiver esse feeling, essa percepção, ela vai caminhando, então, para se sentir cada vez mais insegura, assim, porque depende tanto do outro, né, para aprovar os seus comportamentos, e tendo cada vez mais essa sensação de que não é amada se ela não fizer aquilo para agradar o outro. E existem outros fatores que a pessoa pode se identificar como dependente emocional, doutora? A senhora citou alguns aí, mas existem outros? Se tiver algum exemplo aí, pode ficar à vontade para passar para, quem sabe, o pessoal de casa acaba se identificando e nem sabe que está passando por isso. Sim, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de né, da questão, por exemplo, de não conseguir tomar decisões, às vezes a pessoa ela deixa de tomar, por exemplo, decisões importantes no trabalho, em oportunidades, por se sentir insegura para tomar aquela decisão, e aquela oportunidade escapa, né, porque ela teve que consultar uma outra pessoa para precisar de aprovação, enfim. Ter essa percepção de que alguém, né, uma pessoa que está sempre em busca
da aprovação do outro e acaba se esvaziando de si para fazer, né, para fazer aquilo que agrada ao outro, né? Então é comum pessoas que vão abrindo mão de si, né, do seu autocuidado, e às vezes chegam em posturas desesperadas, tipo assim, olha, se você não estiver comigo, se não fizer isso, não fizer aquilo, eu posso tentar algo contra mim mesmo. Então fica nesse lugar muito doloroso, né, de talvez o outro que olhar com pena, olhar com dó, enfim, a pessoa ela se desapropria, né, vamos dizer assim, da sua força mesmo, né, daquilo que ela é capaz dentro dessa percepção. Não sei se eu consegui responder bem. Sim, claro. É sempre bom a gente citar alguns exemplos que o pessoal de casa acaba se identificando, fica mais fácil, né? E não sabe que está nesse círculo de dependência emocional aí. Bom, e a pergunta que não quer calar, doutora, e para quem se identifica, quem já passou, quem passa pela dependência emocional, me responde aqui: existe cura? Existe o tratamento? Uma das coisas que nós, enquanto seres humanos e com o avanço das neurociências aí estamos aprendendo, é que a gente não tem essa coisa assim, esse lugar de nasci assim, vou crescer assim, né? Essa síndrome de Gabriela. É aqueles que estão dispostos, né, a se reinventarem, a se desenvolverem, podem sim, né? A gente tem possibilidades assim, neurológicas, comportamentais e de fortalecimento para isso. Tem uma frase que fala assim, que antes da gente tentar curar alguém, né, a gente tem que saber se ela está disposta a desistir daquilo que adoeceu, né. Então, depois que a pessoa percebe, né, se localiza, se identifica, é muito importante ter essa percepção de que é um processo desafiador também, né, porque esses registros, David, eles vêm, né, essa sensação de insegurança, de falta de proteção, eles vêm lá de trás da nossa vida, né, lá da primeira infância, e aí eles vão se consolidando, né, ao longo da vida. Então, é sim muito importante, e cada um vai seguir um caminho, é muito importante cuidar, mas cada um vai seguir um caminho. Às vezes, para uma pessoa, é uma bibliografia, né, de alguém e que se inspirou, para outros é um livro, para outras pessoas sim é uma terapia individual, né. Então, assim, olhar para esse histórico, né, que aconteceu e que ainda está sendo arrastado e desconstruir modelos de comportamento, de crenças, de entendimento do mundo, né, que foram construídos, dá trabalho, mas é possível, sim. E é por isso que cada um vai seguir um caminho, por isso que não tem receita, né, mas é possível, sim. Desde de uma bibliografia, de um filme, de algo que você vê que te redireciona, te dá um clique, até um acompanhamento mais próximo, mais individualizado. E isso é importante sempre quando a pessoa se identificar com, no caso específico, que é a dependência emocional, procurar um especialista, né, doutora? Porque às vezes fica, procurando certos amigos, fica querendo tampar o sol com a peneira, vai através de farras, vai tentar procurar na diversão e às vezes acaba piorando aí essa dependência. É mais ou menos isso? Sim. Só um instante. Isso, vai ajeitando aí. Isso, é ao vivo, gente, tranquilo. Só ela ajeitar lá. Produção, se ela tiver ajeitado aí o formato da câmera dela, ela volta respondendo pra gente essa pergunta, porque nós mesmos às vezes acabamos se enganando, né? No caso específico que a gente está falando, é no final, no término de um relacionamento. Aí você não procura especialista, acaba
se tornando cada vez mais dependente emocional daquela pessoa, e aí procura os amigos, e os amigos te indicam a balada, a farra, e ou às vezes você procura nas redes sociais. Tem pessoas que procuram até medicamento. A doutora já está aí novamente com a gente. É isso, né, doutora? Voltando à nossa pergunta, é importante procurar o especialista, não se automedicar ou procurar a pessoa errada, né? É verdade. Alguém queria conversar comigo enquanto eu conversava com você, aí não é possível, né? Tranquilo. Com certeza. Quando a gente fala, né, de caminhos diferentes, David, porque cada pessoa ela pode, sim, né, ir por um caminho diferente e ir se fortalecendo, né? Mas é importante, depois dessa percepção, assim, de fato, procurar ajuda, porque a gente, como eu disse, como são crenças, né, lá no início da nossa história, da nossa compreensão de mundo, é difícil, sim, né, você sair disso sem ajuda, porque precisa, sim, de você ir se fortalecendo e percebendo os seus próprios atos, aquilo que você está construindo com relação ao outro, né? Então, e com relação a você mesmo, né? Então, são registros, sim, de, olha, eu não me sinto segura, não me sinto protegida, não quero estar sozinha. Então, a pessoa tem muitos medos, muitas inseguranças, né? E acaba, por exemplo, gerando ansiedades, né? Situações assim, ou às vezes até sintomas depressivos. Então, assim, situações que acabam desequilibrando a pessoa mesmo, né? Então, é importante, sim, cuidar, porque uma coisa, às vezes, vai abrindo outras janelas e cuidado especializado, com certeza, é essencial, sim. Muito bem. Bom, acho que está na hora do nosso intervalo, né, produção? A gente vai certinho, a gente vai para um rápido intervalo, doutora. Fica aí, a gente volta já já com perguntas aí dos nossos telespectadores. É rapidinho, o Mais Saúde volta já na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta na tela da NTV 8.1 Digital, também através do Facebook na página NTV Patos de Minas. O Mais Saúde trazendo informação, qualidade de vida para você, telespectador da NTV. Você que está nas redes sociais, pode compartilhar aí, pode mandar sua pergunta também, porque o nosso último bloco, a gente volta com ela, com a psicóloga, já está aí para dividir a tela com a gente, mais uma vez, a Leidiane Oliveira. Estamos falando e abordando um tema muito importante e, infelizmente, cada vez mais rotineiro, né, nas vidas das pessoas, que é a dependência emocional, né? E as perguntas vão chegando aqui através dos nossos telespectadores. Eu estava anotando algumas perguntas aqui, doutora, e aí a senhora vai respondendo aí na medida do possível, tá bom? Vamos lá, ó. A Ana Paula, do bairro Sorriso, vou mandar um forte abraço aqui. A Ana Paula está sempre ligada aqui na NTV, ela está perguntando se existe dicas para passar pelo luto mais rápido. No caso, no final, no término de um relacionamento, na hora que está acabando aquela dependência ali, o luto, existe dicas? O luto é importante passar por isso, doutora? Sim, sim. A gente fala que é importante a gente dar esse tempo, né, e não evitar o luto, né, não evitar esse processo. Então, a gente passa por um momento assim que você fica muito triste, depois fica com muita raiva, e aos poucos as coisas vão se reorganizando, porque mexe também, um fim de um relacionamento mexe também com novas rotinas, né? Então, tudo que é hábito, tudo que que já estava assim, né, organizado dentro da nossa rotina, dentro das nossas, da nossa agenda em si, ela gera dificuldade para a gente reorganizar hábitos, né? Mas uma das coisas muito, muito importantes nessa vivência de luto, e especialmente na vivência de relacionamentos, de um luto que a pessoa ainda, né, vive fisicamente, né, é a percepção assim, olha, do que essa pessoa me trouxe de aprendizado, do que eu deixei também na vida
dessa pessoa de aprendizado, de desenvolvimento, o que nós construímos juntos, o que a gente cresceu junto, né? E quando é um luto, né, que a pessoa não está mais fisicamente, é muito importante se lembrar que as pessoas, elas continuam vivas em nós, né? E é preciso aprender a agradecer o tempo em que a pessoa pôde ficar, né? Então, para essa telespectadora, é muito importante que você pense, né, naquilo que foi vivido a dois, né, juntos, e que te preparam para um relacionamento ainda melhor, ou te preparam você e a ele, né, para que vocês se desenvolvam, para talvez até reatar, mas nesse sentido de desenvolvimento, de aprendizado. Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, né? Há sim algo a ser oferecido e a oferecer. Eu acredito que essa visão, ela também nos ajuda, essa compreensão, ela nos ajuda a perceber os términos, né, de uma maneira mais positiva e, inclusive, colaborar para novos inícios, né? Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui, é da Luana, do bairro Cerrado. O nosso muito obrigado pela audiência, Luana. Relacionamento rebote, como sair de um relacionamento rebote? Olha, o pessoal de casa aí estendeu o viés aqui da nossa conversa aqui, já tomou proporções aí para mais do que só a dependência emocional, hein, doutora? Se puder responder essa pergunta aqui para a Luana, do bairro Cerrado. Me atualiza, Deide. Relacionamento rebote é aquele que você sai do relacionamento, mas acaba voltando de novo, é isso? Exatamente esse. Então, é preciso a gente pensar em qual é a repetição, né, então, que está ocorrendo, que faz esse reatar, né? E após, né, um término e esse reatar, será que está tendo alguma mudança, né? Será que está tendo alguma evolução, né? Algum desenvolvimento de ambas as partes? Porque é muito importante a gente se lembrar, né, do sentido, assim, do namoro, tô aqui pensando que o rebote é no namoro, mas não precisa ser só em um namoro, né? Mas os namoros, os relacionamentos iniciais são para nos preparar para depois assumir compromissos mais constantes e mais profundos, né? Então, se esse rebote está acontecendo nessa época de namoro, é uma época, assim, ótima para isso acontecer, porque as relações, o namoro é para se conhecer, para vivenciar essas idas e vindas mesmo, né? Mas é importante também pensar se há alguma dependência emocional, né, que faz retomar essa pessoa, retomar esse caminho, né? É preciso perceber assim, será que eu estou andando em círculos nesse relacionamento? E geralmente a gente não quer esse círculo vicioso e repetitivo, a gente quer caminhar e avançar. Então, a primeira pergunta, né, Luana, que é possível fazer peraí, para onde que eu estou caminhando nesses rebotes, né, nesses retornos? Caso específico da nossa telespectadora, ela quer saber como sair do rebote. Então, pelo jeito, ela já se identificou que não é muito saudável ali para ela, né, doutora? Bom, Desculpa. Sim, pode concluir, doutora. Pode concluir. É cuidar também, porque muitas vezes, né, tendo essa percepção, vai precisar ir, né, cuidar dessa autoestima para não voltar, para não admitir o tipo de comportamento que está sendo admitido anteriormente, para tomar posturas diferentes, posturas emocionais e comportamentais diferentes das que foram tomadas anteriormente. Então, sim, cuidar de si para ir se fortalecendo, para tomar atitudes diferentes. Muito bem, para a gente fechar aqui a sua participação no nosso programa, doutora, chorar na dependência afetiva ali, emocional, ajuda ou não é muito bom chorar, não? Nós temos uma dificuldade de lidar com emoções difíceis, né, a raiva, o choro, né, quando a gente fala do choro, tem uma substância, eu não vou lembrar agora, de neurotransmissores que invadem, assim, né,
o nosso cérebro quando a gente chora, e aí dá uma sensação reconfortante, né? Então, quando o choro é para isso, ele serve para isso, em um momento de tristeza, a gente conseguir trazer essas emoções, né? Não só no momento em que a gente sente que está dentro de uma dependência emocional, mas em qualquer momento é preciso, sim, e possível acolher o nosso choro e também investigar o porquê, né, que a gente está chorando. Será que a gente está infeliz a maior parte do tempo? E eu gostaria muito, David, de deixar uma indicação de um poema, que eu acho que Fica à vontade aí. tem tudo a ver com esse tema que nós estamos falando, que é Laços de Amor, do Mário Quintana. Muita gente conhece o finalzinho do poema que fala, né, que quando se transforma, deixa de ser laço para ser nó, e aí sufoca. Mas dá uma olhadinha nesse poema tão lindo, Laço de Amor, do Mário Quintana, que ele fala disso, porque se a relação ela deixou de ser prazerosa para ambos os lados, deixou de juntar com afeto e carinho, e começou a sufocar, né, é porque deixou de ser um laço afetivo, gostoso de ser vivenciado, e acabou se transformando em nó, né? E nó aperta, incomoda e não faz bem mesmo. É verdade. Bom, para finalizar, eu gostaria de te agradecer pela participação e principalmente pela contribuição de uma vida melhor, saudável, para quem acompanha o nosso programa. Tem o seu @, seu telefone, onde te encontra, fique à vontade aí. Certo, obrigada, David. Eu que agradeço, né, o convite, é sempre um prazer. Atualmente, eu estou atendendo online, conciliando com outras atividades. Continuo no 349-9695-4909, e é sempre uma alegria participar com você. Repete o @Instagram, se tiver, fica mais fácil. O Instagram, Leidiane Oliveira, se eu não estiver enganada. Mas o telefone é o 349-9695-4909. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, sua participação aqui no Mais Saúde, tá bom? Bom final de semana. E para você que acompanha a nossa programação através da NTV, o nosso muito obrigado pela sua enorme audiência. Até o próximo Mais Saúde. Você que continua ligadinho aqui na NTV, a gente aciona o departamento de jornalismo diretamente do Estúdio 1, já postos com o NTV News. Odair, boa noite. Boa noite para você, David. Trabalhando aí numa terça-feira de carnaval e entrevistando aí muita gente. Estou aqui acompanhando o seu programa. E é isso, né? Tem que trabalhar realmente muito. Início de ano, vamos lá, né? É verdade. Aquele ditado, né, Odair, que a gente vê aí bastante, quando a gente faz o que a gente ama, nunca é um trabalho pesado, né? É verdade. Tem toda a razão. É isso mesmo. Então, bom trabalho para você aí, tá bom? Um abraço para você, David. Boa noite para você de casa.